de Paula. Entrevista. Aqui, vamos voltar a fita aí. Em vez de ser entrevista, vamos bater um papo. Volta a fita e agora vamos lá. Papo legal é Dário de Paula. Normalmente a gente usa essa vinheta para bater papo com o prefeito Antônio Francisco Neto, mas eu vou bater um papo legal com o meu amigo, maestro Nicolau Martins de Oliveira. Tá chegando aqui, chegou mais cedo, tava ali na redação, batendo papo com as pessoas, e agora nós vamos bater um papo legal aqui no programa com o maestro Nicolau Martins de Oliveira. Ele vai completar, no ano que vem, 50 anos de Fundação Educacional de Volta Redonda. Jesus amado. Pois é. E pela informação que nós recebemos, pelo papo que a gente estava batendo aqui antes dele entrar no ar, pediram a ele para escrever um livro. Maestro Nicolau, bom dia. Você vai escrever um livro? Bom dia, Dário. Bom dia, ouvintes da rádio, né? Que você é o melhor meio de comunicação para a gente falar com Volta Redonda. E tem uma opção de gente, quando a gente começa a comentar sobre como começou, porque todo mundo pensa que o cara já nasceu grande. Só teve um cara que nasceu grande, foi Adão. Os outros todos têm que nascer, crescer, desenvolver. Então, como é que começaram as coisas em Volta Redonda? Evidente que eu vou começar de Volta Redonda. Bom, a pergunta foi: o maestro vai escrever um livro? Pois é, então... Responda, por favor. Pois é, então é o seguinte... Vai escrever ou não vai? Vamos escrever um livro. Pois é, a pergunta é essa. Vai escrever um livro? Sim. Agora, como você vai fazer? Pois é, então já tenho a professora Cristina Roriz, que é muito entendida em português e tem habilidade para essas coisas, já se ofereceu há muito tempo para fazer isso, né? Então eu já tenho uma pessoa que vai escrever, que o português vai sair certo. Não, a pessoa que vai redigir. O ex-prefeito Marino Klinger, antes de morrer, ele deixou um livro pronto. E foi o professor Elson Sepúlveda o redator do livro. Então, o texto é do Elson Sepúlveda, mas a história é do Dr. Klinger, ex-prefeito de Volta Redonda. Aliás, ele conta coisas muito interessantes sobre a atividade dele em Volta Redonda. O maestro Nicolau começou quando aqui? Veio para... Bom, o maestro Nicolau não nasceu em Volta Redonda, nasceu onde? Em Santa Catarina. Eu nasci em 12 de março de 1942. Em Santa Catarina, na cidade? Não foi nem cidade, num lugar chamado Laranjeiras, que não é, até hoje não é cidade, né? É um lugar que pertencia na época à Laguna, né? Laguna então o maestro Nicolau nasceu em Laranjeiras, Laguna, Santa Catarina. Exatamente. Quer dizer, então, e depois eu vim, o papai mudou para vários lugares e eu saí, o papai foi trabalhar na siderúrgica em Capivari de Baixo. Que é perto de Tubarão. Hoje Capivari é um município, mas antigamente era uma vila que tinha 1.500 casas de empregados da siderúrgica, fora as outras pessoas que não eram da siderúrgica. Um trabalho de carvão. Lá o carvão era tirado, extraído lá em Siderópolis, aquela região ali, e vinha para Capivari para fazer a lavagem. Daí entrava no trem, ia para Imbituba, pegava o navio, vinha para o Rio para vir para Volta Redonda. O carvão nacional. Entendeu? Então eu nasci nesse lugar. Nasceu em Laguna, em Laranjeiras, e eu me entendo assim, comecei a me entender por gente em Capivari. Então foi lá que eu comecei a minha escola primária, que eu gosto de falar assim, de ser primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e foi lá que eu fiz a primeira banda, eu mais dois, na escola. Com que idade? Era terceira, quarta série primária, devia ser 10 anos, por aí, nessa faixa de idade. Era uma banda de tambores, né? 3, eu mais 2, né? Depois, na segunda escola, onde eu terminei o primário, que já foi em Tubarão, aí eu fiz uma banda com 18. E ali começou a estudar música, não? Observa bem, a gente tinha uma prática de música sem aprender música dentro de casa, por causa da igreja, a gente cantava os hinos, né? Entendeu? Então o papai gostava muito, meu irmão tocava violão, eu tocava cavaquinho, assim, muito primário, muito elementar. E na igreja
teve um pastor lá, o Antonieto Grangeiro, né? Que ele era um cearense, foi para lá. Ele era um cara assim muito, muito ativo. Ele comprou instrumentos assim, jovem, bota na mão do jovem que ele se vira. E daí surgiu uma banda na igreja. Eu toquei trompete. Eu não sabia ler música assim direito. O maestro tinha que tocar uma vez para mim. Eu sabia ler as notas. Tocava de ouvido. Eu sabia ler as notas, mas o ritmo eu não sabia. Então ele tocava uma vez para mim, pronto. Na segunda vez eu já tocava. E é assim que muitas vezes é feito o trabalho. Mas é assim que começa todo músico. Exatamente. E outra coisa, era uma banda que tocava bonitinho, direitinho, com as 4 vozes direitinho, e também tinha o coro da igreja, né? E por acaso o maestro era meu cunhado. Maravilha. Quer dizer, então a nossa família, papai sempre, como a gente morava assim, como se fosse Volta Redonda, Barra Mansa, então Capivari e Tubarão, então a gente não podia ir na igreja durante a semana. Então o papai fazia, semana. Mas o papai fazia o culto de segunda a sábado. Em casa. Em casa. E uma das coisas que o papai fazia era cantar os hinos. E ele lia um trecho da Bíblia, mas a Assembleia de Deus tem um hinário chamado Harpa Cristã. E infelizmente eu falo isso com tristeza hoje, que não se dá valor, porque dentro dos hinos da harpa cristã estão todas as doutrinas bíblicas usadas pela Assembleia de Deus. Doutrinas bíblicas, não estou falando doutrina costume, doutrina bíblica usada pela Assembleia de Deus. Então qualquer assunto que você quer saber de doutrina, sobre batismo com o Espírito Santo, a emoção do maestro. Lembranças sempre fazem a gente se emocionar. Bom, então aí o papai, antes de cantar os hinos, ele sempre explicava a letra para nós. Daí o meu hábito. Eu nunca canto uma música sem que a pessoa que vai cantar saiba o que aquela letra está dizendo. Porque muitas vezes você está, seja na igreja ou fora da igreja, você está cantando uma música que a letra te condena. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então hoje em dia tem que haver a interpretação primeiro, tem que conhecer o que é que significa aquela letra. Hoje em dia tem muita mensagem, vamos dizer assim, usada, subliminar através das letras. E aquilo corrompe as pessoas. Entendeu? Porque corrompe os bons costumes, corrompe os bons princípios, né? Então é o seguinte, eu fui criado assim. E aí, em 58, eu vim para Volta Redonda, eu fiz prova, foi um professor daqui, da ITPC, fazer prova. Eu já tinha passado para o ginásio, estudando no colégio de padre, aquela coisa toda e tal, com bolsa de estudo e tal, mas foi um professor daqui, exatamente no finalzinho de fevereiro. O papai perguntou, você quer ir para Volta Redonda? Eu disse, não, o senhor que vai me manter para estudar, que eu tinha parado de estudar. Voltei a estudar, entendeu? Porque inclusive, quando vim para Volta Redonda, só um comentário, o paletó que eu vim vestido fui eu que fiz. Eu tinha 15 anos. Você era alfaiate? Já sabia fazer um paletó. Pois dizer, mas estava trabalhando então trabalhando, como alfaiate, né? Trabalhando como alfaiate, ainda como aprendiz, mas já trabalhava, claro. já fiz o meu paletó. Então assim a gente tinha... Aí seu pai perguntou se você queria vir para Volta Redonda. Eu já tinha passado para o ginásio, Colégio dos Padres, lá com bolsa da siderúrgica, estava com caderno, com livro e tudo, mas o papai assim, olha, vai ter uma prova para quem quiser ir para Volta Redonda. E aí então juntou o pessoal de Siderópolis e o pessoal de Capivari, tinham 50 candidatos, passaram 5. Nicolau estava junto. Eu era o quinto. Era o quinto. E vim para Volta Redonda no iníciozinho de março. Eu nunca sei se foi 4 ou 8. Eu sei que quando eu fiz 16 anos 1958. 1958. Eu tinha 11 anos. Você tinha 11 anos. Eu tava com... Eu fiz 16 em março. Né? Que a gente faz... Você faz dia 23 de março, eu faço 12 de março. Exatamente. Né? Então eu fiz dia 12 de março de 58, eu fiz 16 anos. Então, e eu fiz 11. E eu fui pro CIB, porque se eu tivesse já 16, eu ia pro CAI. Mas como eu não tinha ainda 16 completo, eu fui pro CIB. Vamos explicar para os jovens aí o que é CIB e CAI. CAI era o curso de aprendizagem industrial. É o Senai. Pois é, que era o pessoal com 16 anos que já podia se preparar para trabalhar na usina. E isso. O CIB era mais... curso industrial básico. Curso industrial básico, ele era mais puxado... Equivalente ao ginásio. Pois é, mas era mais puxado. Sim, nas matérias. O CAI era mais aprendizagem. Era mais ligado à oficina. Isso. Tinha mais tempo, mais carga horária nas oficinas. E o CIB tinha mais, né? Então é o seguinte, aí quando eu cheguei em 58 aqui, primeiro 7 de setembro, eu desfilei
na turma, normal. Isso. E tinha lá no pelotão. no pelotão, uma meia dúzia de tocando um tamborzinho. Eu disse, meu Deus do céu, a minha escola, que era primária, tinha uma 18, a segunda escola, essa aqui tem esse tamborzinho. Inclusive eu lembro do Lauro Bujão, eu não sei se ele está vivo ainda. Ele tocava, era um cara enorme, e ele jogava futebol lá com Divani, aquele negócio todo, e tocava um tamborzinho. Eu disse, meu Deus do céu, essa escola aqui tão famosa. E só tinha 8. Só tinha essa meia dúzia de cara tocando aqui, assim, entendeu? Aí quando chegou no final daquele ano, não sei se naquele ano ou no ano seguinte, o Capitão criou o Centro Musical. Capitão Franklin de Carvalho Júnior criou o Centro Musical em Volta Redonda, foi em 59. Mas começou em 58 e oficializou em 59. E aí ele trouxe uma fanfarra de cruzeiro para cá. E com isso ele comprou um monte de tambores e deu lá. O cara que foi dirigir a banda de tambores não deixou eu entrar na banda de tambores porque eu era muito baixinho. Eu não vou dizer o nome porque fica desagradável. Que sofrimento, né? Que tristeza. Pois é, entendeu? Mas aconteceu o seguinte, aí é que a coisa acontece. Mas depois o Capitão comprou 8 cornetas, e é por isso que eu tô aqui hoje. E ele chegou e disse assim para mim, Nicolau, corneteiro no quartel é o pior soldado que tem. Pega essas cornetas aqui e se vira. O Capitão Franklin entregou para você? Ele sabia que você estaria tocando? Não, eu já estava estudando no Centro Musical com ele. Eu já estava tocando saxofone na banda do Centro Musical, que era naquele barraco ali em frente ao Correio, lá na Vila. Isso. Que tinha um barraco ali da CES, então a gente tinha aula ali. Depois passou a ser no Colégio Estadual nos sábados à tarde. Mas a nossa aula era sábado de manhã, de 8 às 10 ensaio da banda e de 10 a meio-dia aula de música. O Capitão começou, então eu já estava estudando com ele, porque ele... Que grande contribuição o Capitão Franklin deu a esse município de Volta Redonda na área do ensino da música, não é verdade? Pois é. A gente tem que lembrar com muito carinho, né? Então isso tudo está dentro da história, né? Mas aí o Nicolau naquela época, depois de ter a frustração de não tocar na banda de tambores porque era muito baixinho, aí o Capitão Franklin criou o Centro Musical, o Nicolau partiu para lá e continuava estudando no CIB, né? Estava na segunda série, no primeiro era ano, ginásio, segundo era o ginásio, né? CIB. E aí então o resultado, ele chegou e disse assim, ó, pega aqui, corneteiro no quartel é o pior soldado que tem, se vira. Quer dizer, um bom presente que ele me deu. Pois é, mas aí você também foi tocar corneta. Bom, e fui tocar corneta também, né? Porque eu já tinha tocado trompete, só que não era meu instrumento. Quer dizer que você ficou entre os piores soldados da turma. Pior soldado. E aí eu comecei a procurar assim, quem é que queria tocar corneta, tá? Então tem, por exemplo, o Nelson Ceribella, que mora em frente ali o projeto Volta Redonda da Música. Então esse tem. Agora, tem o Kleber... Nelson Ceribella mora na Vila Muri. Mora na Vila Muri, em frente ao projeto. Uns 80 anos também. Ele regula comigo um pouquinho, talvez um pouquinho menos. Porque eu fui vizinho dele no Bela Vista, na rua 17B. Isso, ele morou lá. O pai dele... O seu Oswaldo. O Oswaldo Ceribella morava mais ou menos em frente ao prédio que eu morava. Uma vez por mês a mãe dele mandava o Nelson me convidar para almoçar lá no domingo com eles. Coisa boa, né? Grandes lembranças, né? Porque eu não tinha família aqui, né? Entendeu? Você morava sozinho. Eu morava sozinho no alojamento, na Rua 9. No alojamento no meio de peão. Exatamente. Eram 20 quartos, 4 pessoas cada quarto, e a gente vivia daquele jeito assim, mesmo sendo menor de idade. Quer dizer, então a gente naquele tempo podia, né, Nicolau? E depois o seguinte, a formação que a gente recebeu, porque aqui não tinha pai para tomar conta, não tinha mãe, mas a formação que a gente recebeu, né? Isso é que é importante. A Bíblia diz... Naquele tempo a escola já era dirigida pelo professor Furtado. Um grande professor. Grande pulso, né? Grande pulso, que muita gente criticou, mas ele era um... Olha que tinha gente que detestava ele. Sim, né? Mas por quê? Porque ele era educador, né? Ele era educador, ele tinha visão na frente, né? Então é o seguinte, eu comecei a fazer música e comecei a ensinar os corneteiros. Na hora de juntar... então tá falando o Nelson Ceribella, o Kleber Zerboni, o José Ribeiro, que a gente chamava de português,
tá? Tinha o Joaquim, que era um cara que veio de fora, e tinha o Jacinto, só que os outros nomes eu não lembro. Então, se alguém está no ar aí e lembra desses nomes, por favor, ligue para 33388114, que é a sede do projeto, e deixe o nome e o número que eu ligo de retorno. 3338-8114. 3338-8114. Isso. Mas aí, essa turma você lembra o nome. Então você está pedindo, inclusive, para ver se esse pessoal ainda está vivo. Exatamente, se tá por aqui fazer tal, contato com a gente. que é para você se orientar com eles, reviver aqueles momentos. Isso, e começar a história, começar a escrever. Começar a escrever a história. E tem mais um nome que eu não lembro, eu não sei o nome dele, porque eu sempre chamei ele de Xepa. Porque ele pegava aqueles pedacinhos de cigarro e fumava. Então, eu não sei o nome dele. Ele tocou prato na fanfarra. Ele era o rei da guimba. Isso. Aí ele tocava o prato na fanfarra. Ele tocava prato na fanfarra, aí já no outro espaço. E eu gostaria de encontrar com ele. Porque o Xepa, porque tem uma história. De vez em quando eu encontro na rua, mas eu não tenho o telefone dele. Então, agora como eu vou escrever... Xepa, você tá por aí, Xepa? Alguém conhece o Xepa? Vamos ajudar aí a escrever o livro do Maestro Nicolau. Quer dizer, você tem muita história pra contar, hein? Pois é, então observa bem. Agora vem a história principal. Quando chegou na hora de juntar as cornetas com a percussão, o cara alto não soube. O cara que tocava... O cara que comandava... O grandão não soube. Como era o Bujão? Não. Lauro Bujão é outra coisa. Foi no primeiro ano. Isso já era no segundo ano. E esse grandão... Esse grandão, eu lembro o nome dele, mas eu estou evitando, tá? Porque tem ligações assim pra gente não dar. Então aí o capitão disse assim, deixa que o Nicolau se vira. E eu juntei as cornetas com a percussão e o grandão saiu, não continuou, não foi humilde para poder a gente trabalhar junto. Porque música é trabalho de conjunto. Eu estava vendo aqui, você tem um programa, quantas pessoas trabalham com você? Nós somos 9. Então, quer dizer, é uma equipe grande para um programa de 6 às 9. Tem muita rádio que não tem 9 funcionários. Mas para fazer o programa do jeito que nós fazemos, no nível que o Dário de Paula faz, do jeito que o chato quer, né? Pois é, mas porque, não, eles não dizem que eu digo que eu sou sistemático. Muito chato! Eu digo que eu sou sistemático. É como diz a meu respeito, é porque você é chato. Não é chato. Nicolau, você é chato pra caramba também. Pois é, não é? Tem que ser, porque a coisa tem que funcionar. Porque na hora que você baixa o braço, o som tem que sair. Deu 6 horas, você tem que entrar no ar. Eu me lembro que o Chico Anísio contava uma história de música que grandes orquestras, de vez em quando um músico preguiçoso não queria comparecer, mandava um cara que não sabia tocar e o cara só fingia que tocava. E o maestro baixava o braço, tocava. De repente, numa oportunidade, a orquestra só tinha lixa. Quando o maestro baixou o braço, não saiu som nenhum. Todo mundo fingindo que estava tocando. Então, são histórias, né? Não, então deixa eu te contar uma historinha aqui. Então, também não posso falar não, porque senão o cara vai me cercar ali na rua, né? Te bate. Quando eu fui assumir a banda da CSN, você lembra que eu fiquei 2 anos regendo a banda da CSN, porque ela estava para cair e acabar, o capitão já tinha morrido, aquela história. Aí eu fui para lá e comecei a ensaiar. E de repente eu vi que tinha um cara que... Aí eu mandei todo mundo parar e mandei ele tocar. Ele não tocava? E ele tinha uns braços assim, né? Ele era daqueles, né? Entendeu? Aí na hora do intervalo ele foi lá querendo me agredir, cara, porque ele não tocava nada. E pior de tudo, ele tinha uma filha comigo na banda da Febre que tocava. E ele tirou a menina da banda. Agora você vê. Mas que coisa impressionante. Quer dizer, o cara não tocava. Não o pessoal da banda da CSN o pessoal ganhava, sabia. Não ganhava? Ganhava. Entendeu? E olha, aí... Jesus, olha que história para se contar. Meu Deus do céu. E esses caras estão aí, porque eu conheço os caras, entendeu? Aí eles estão aí. Quer dizer, como a menina tocava, sabia ler música, aquela coisa toda, e quando eu descobri que ele não tocava, que eu fiz todo mundo perceber que ele não sabia, que ele enganava muita gente.
gente, mas mas tinha alguns que sabia que ele não tocava. Que ele não tocava. E ele tocava um instrumento importante, que era a trompa. Trompa é o instrumento mais difícil ainda dos instrumentos de bocal, é o mais complexo. O Nicolau, por falar nisso, você tem uma facilidade muito grande, que você vive de música desde criança, etc. Mas eu que nunca toquei instrumento nenhum, até porque eu não tenho ritmo nenhum, canto mal, etc. Não foi meu aluno, né? Não fui seu aluno, exatamente. Eu não consigo tirar um som de instrumento de sopro. Eu desmaio de falta de ar, não consigo tirar um som do instrumento de sopro. É muito difícil, Nicolau. Não é só questão de você saber o princípio. Tem que ter jeito, né? É só questão de saber o princípio. Por exemplo, se é instrumento de bocal, o som é feito com os lábios. Você não tem que soprar o ar, não. Se você fez isso, o som vai sair. Agora, existe instrumento de bocal menor, que é som mais agudo, e bocal médio e bocal grande. Então, dependendo do seu lábio... E a trompa, então, é um instrumento que é mais difícil. Só para você ter noção, uma trompa tem... se você planificar, ela tem 6 metros de comprimento. Para começar. Quer dizer que você tem que fazer o som sair em 6 metros então ali dentro. Aí ela tem outras peculiaridades que os outros instrumentos não têm. Entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, quando você toca, por exemplo, uma nota solta na trompa, ela produz muito mais notas do que um trompete. Por causa do comprimento dela. Sei. Aí já vem a física, né? Já vem a física, a matemática, a física e tal. Entendeu? Agora, quando você toca, por exemplo, eu não sirvo para instrumento de bocal, muito embora eu toquei trompete e tal, mas mudei para saxofone. Porque eu não consigo notas agudas, então eu toco instrumento de palheta. Eu toquei saxofone, depois eu toquei saxofone tenor, toquei barítono na orquestra, depois eu fui estudar fagote, que é palheta dupla. Né? Sei. Entendeu? Quer dizer, então... Você está aparecendo. Eu estou mostrando para o Sérgio Luiz que ele está aparecendo aqui. Né? A câmera está aqui, não está não? Pois então, vamos, segue aí, vamos lá. Então, resultado. Então, existem essas coisas todas. Você tem que... Quando o menino chega lá na banda agora, por exemplo, assim, que eu já tenho essa experiência, então a gente experimenta ele. Qual instrumento você quer? Não é qual instrumento que você vai poder tocar. Não é o que ele deseja. Não é o que ele deseja, porque nem sempre ele consegue. Por exemplo, você conheceu o João Jorge, que tinha aquele conjunto tocando trompete? Pois é. O João Jorge tocava prato maravilhosamente bem. E lia música, que ele é da minha... João Jorge serviu o tiro de guerra comigo. Então observa, você conhece bem. Então acontece o seguinte, o João Jorge tocava prato. Tá? Aí o capitão convidava nós que tínhamos mais habilidade na banda de criança, na banda juvenil, para ir para a banda da CSN. Eu nunca fui. Eu ia lá, assistia o ensaio e tal, achava que ele estava muito mais alto do que eu nunca fui. O João Jorge foi. E chegou lá, o João Jorge lia música. A maioria da percussão da banda da CSN não lia música. Não sabia. Ele não sabia ler, ele tocava de ouvido. Não é nem de ouvido, porque percussão entendeu? É sentimento, né? Pega aquele ritmo, faz marcha, aquilo, isso, tal. Mas se você botar sua música que tem que ler, e normalmente as músicas, os dobrados brasileiros, a percussão não é escrita. Então é mais ou menos assim. Já quando o material que eu compro, a percussão é escrita. Entendeu? E hoje a gente Quer dizer, os meninos hoje do projeto Volta Redonda Cidade da Música, que tocam percussão e tal, eles leem música, eles têm que ter técnica de percussão, que são vários que são vários instrumentos, e também tem que ler música, senão não toca. Porque hoje eu tenho, por exemplo, você precisa ir lá visitar a gente lá na sede um dia para você conhecer. Eu tenho... Pensa assim numa orquestra sinfônica. Todos os instrumentos que uma orquestra sinfônica tem de percussão, eu tenho no projeto. Todos. Então existe instrumento de tecla, existe instrumento que tem som determinado, tem som indeterminado, entendeu? Quer dizer, então você tem instrumento que você faz escala também, outro que o bombo que você só faz a batida, a caixa. Eu tenho, por exemplo, quando eu vou tocar 1812, eu tenho 4 sinos para tocar 1812. E eu tenho até pratinho desse tamanho que chama prato de dedo, e tem música para aquele prato. E aquilo tem que ter partitura, né? E você tem que ler, porque você toca fora de hora. Entendeu? Por exemplo, onde é que eu comprei isso? Quando o dólar era igual a R$1, todo ano eu ia passar as férias em Nova York, janeiro e fevereiro. Em vez de eu passear aqui, era R$1. Então eu achei uma casa especializada em percussão, e cada ano que eu ia eu levava dinheiro e fui comprando percussão. Então hoje eu tenho uma percussão de primeiro nível, de nível assim, super, dos melhores instrumentos que existem no mundo na percussão. Isso aí. Entendeu? Quer dizer, então
Bom, mas a história do João Jorge, aí ele tocava prato. Ele tocava prato. Aí ele foi pra banda da CSN. Chegou lá, numa música que tinha a partitura escrita, ele meteu e tocou. Aí o capitão, tá vendo? Tô reclamando com vocês aí, falando com os outros. E vocês nunca tocaram o menino aí, tocou. É isso aí, tem que saber ler música. Então o que é que os caras fizeram? Começaram a pisar no pé dele. O tal negócio, a inveja, me perdoa a expressão, é uma merda. Não é nem inveja, assim, tinha que reconhecer que o cara tinha conhecimento e eles não tinham. E nunca quiseram estudar. Ele estava num outro nível. Ele estava num nível mais alto, porque ele sabia ler música e sabia tocar o prato de verdade. Então aí ele resolveu comprar trompete. Só que ele não tinha embocadura para trompete. Ele foi meu colega e muito amigo. Muito querido, muito querido. Só pra você ter noção. Eu não sei se ele está vivo. Não, já faleceu. Aí ele criou aquele conjunto, certo? Certo. Quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, em 74, aí você vê, ele é assim, Nicolau, eu queria comprar um trompete tá aqui $250. Aí eu cheguei lá na escola onde eu fiz o estágio, falei com o mestre, eu quero comprar um trompete para um amigo meu, assim, não compra não, com um instrumento fraco, compra um Vicente Bar. Só que o Vicente Bar, eu tinha olhado na loja, era $1.200. Eu já tinha olhado na loja, que é o melhor instrumento, o melhor trompete americano é Vicente Bar. Existem outros, mas são artesanais, eu estou falando de fábrica, né? Aí o que é que eu fiz? Aí eu falei com o maestro, mas disse, não, mas a gente compra aqui pela escola. Então um instrumento de $1.200 eu comprei por $600 ou $500, não lembro. E trouxe o instrumento. E entregou pro João Jorge. Não, aí o João Jorge foi lá em casa, na casa que eu moro até hoje, né? Você o instrumento debaixo da potência, assim, João Jorge. Eu não comprei o Com, não, porque o pessoal não deixou eu comprar, mas eu trouxe um Vicente Bar. Aí ele assustou. Ele assustou, porque ele sabia o preço de um Vicente Bar. Na loja lá nos Estados Unidos, $1.200. Quer dizer, por aqui ia chegar por quê? Por $2.400, né? Por causa de imposto e tal. Aí eu trouxe o instrumento, assim, faz o seguinte, se você não quiser, eu fico com ele. Senão você me paga aos poucos. Aí ele pegou, quando ele abriu o instrumento, ele ficou louco, né? Com certeza, né? Um instrumento zerinho, Vicente Bar. E foi $500. Gente, é um iPhone 15 que está sendo lançado agora. É um iPhone 15. Entendeu? E aí, maestro? E aí, ele, quando eu falei para ele que ele ia ter que me pagar mais de $250, ele ficou com o instrumento e todo mês ele eu quero só que você me pague em dólar. Em 50 vai me pagando. E ele então tinha um Vicente Bar. Só que ele tinha um calo aqui de tanto que ele estudava, porque ele não tinha embocadura para trompete. Mas tocava, né? Tocava. Mas o esforço era muito grande. Então é o seguinte, qual é a importância? É você tocar o instrumento que você tem facilidade para o seu esforço ser menor. Porque esforço sempre tem, mas para o seu esforço ser menor. Entendeu? E ele foi um grande músico, né? E principalmente aquele conjunto dele era muito bom. O João Jorge foi um músico sensacional. Aliás, eu vi aí na internet uma palestra do Ariano Suassuna, e o Ariano Suassuna era um purista da língua, né? Ele dizendo que viu no caderno de variedades do jornal Estado de São Paulo uma matéria sobre o Chimbinha da banda Calypso. E aí, guitarrista, né? Então, o cara que escreveu a matéria disse que o Chimbinha é um músico fantástico. Aí o Ariano Suassuna falou: se o Chimbinha é um músico fantástico, o que é que eu vou dizer do Bar? A língua, você tem que respeitar a língua. Sim. Então, o João Jorge era um bom músico. Sim. Mas ele não era um trompetista fantástico, porque ele tinha que fazer um esforço para tocar. Muito grande. E foi bom o maestro contar essa história, porque o garoto que chega lá no projeto Volta Redonda, Cidade da Música, ele vai ter que se adaptar ao instrumento que ele tiver mais facilidade, mais aptidão, mais não é verdade? A gente faz a gente faz espécie de
Quando é a primeira vez que a criança chega, a gente faz assim um estágio, né? Apesar de que hoje, como a gente já começa lá no primário, na primeira série, quer dizer, quando o menino vem, ele já tocou pífaro, já está musicalizado, então é muito mais fácil, né, da gente conduzir. Quando chega no projeto, que já é pro ginásio. Quem não vai para as cordas, quem vai para as cordas já começa desde o primário. E quem toca na banda mínima que não vai para as cordas, ele espera chegar no ginásio, né, no 6º ano, para poder pegar o sopro. Até porque eu não gosto de botar sopro com criança que ainda está em mudança de dente. Porque vai mexer na dentição dele. Atrapalha. Eu tenho cuidado, né? Com todo cuidado é pouco. Maestro, olha, são 9h05. Eu até esqueci de dizer para o pessoal, o padre Rafael Duque vai apresentar o Bom Dia Sintonia a partir das 9h30. Hoje tem uma reunião na Cúria, ele está participando dessa reunião e o nosso programa vai até as 9h30. Então, o padre Rafael Duque vai entrar no ar daqui a pouco. Pessoal que aguarda o padre às 9h, fique sabendo que está numa reunião na Cúria e vai entrar às 9h30 com o seu Bom Dia Sintonia. Vamos lá, são 9h06, hora do café favorito. Vamos, o maestro Nicolau sentou-se aqui hoje para dizer que no ano que vem ele vai completar 50 anos de FEVRE, 50 anos de Fundação Educacional de Volta Redonda. E ele está querendo para escrever um livro que pediram a ele que escrevesse para contar essa história. Ele já estabeleceu que a redatora vai ser a professora Cristina Roriz. A professora Cristina Roriz. E ele está querendo reencontrar os contemporâneos dele lá da década de 50, pessoal que estava aqui em 58, 59, 60, etc., que viu o período em que ele esteve na escola técnica, depois na década de 70 que você foi para a FEVRE, né? 74. Foi em 74, quando foi iniciado o projeto Volta Redonda Cidade da Música, que teve uma mão muito forte do Dr. Walter Birger e do Dr. Nelson Gonçalves. E o prefeito Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves era um prefeito que queria tudo por Volta Redonda, não é verdade? Era o precursor do Antônio Francisco Neto, que também quer tudo para Volta Redonda. Só que o Neto não é muito chegado à música do projeto Volta Redonda Cidade da Música. Ele é mais do carnaval, fundador do Cervejinha. Mas ajuda muito. Não, né? Agora veio, por exemplo, o padre lá do Cristo, ele pediu a orquestra para tocar lá pro padre, o padre do Cristo Redentor, o padre que é responsável pelo Cristo Redentor, eu não sei o nome. E ele tocou aqui com a orquestra de cordas. Qual o padre que teve aí outro dia? Sim, teve aí outro dia então, com o Neto. Não, o Neto dá o apoio. Assim. Não, o Neto é um político fantástico, né? Aí tem que falar, né? Sim. Ele não é um chimbinha, não. Ele é um político fantástico. Ele é. Padromar, exatamente. Padromar teve aí, ele pediu para a orquestra tocar no Cristo. No Cristo Redentor. E a orquestra vai tocar no Cristo. E coincidentemente veio uma assessora do Padre Omar que chegou assim: oi, Nicolau, como vai? Eu digo, eu tô bem, Aí eu olhei para você assim, lembra de mim lá em Nova Orleans? Agora, olha que coisa legal. Quando a gente fez curso de inglês lá em Nova Orleans, eu fiquei 12 meses em New Orleans, né? Mas ela falou Nova Orleans, porque eu sempre falo New Orleans, então, e ela é assessora dele, é minha amiga do tempo de New Orleans, de Nova Orleans. Nova Orleans. Né? Bom, Dário, eu só quero fazer uma recapitulação aqui. Então vamos fazer uma recapitulação para encerrar. São 9h09, hora do café favorito, hora da coincidência. Essa é uma hora da coincidência que raramente eu falo. Pois 9h09, daqui a pouco o padre Rafael Duque estará no ar com o seu Bom Dia Sintonia. Vamos fazer uma recapitulação. Se deixar, eu fico batendo papo com o maestro Nicolau até as tantas. Olha, o maestro Nicolau vai escrever um livro, 50 anos de Nicolau na FEVRE, e ele está querendo reencontrar vários amigos. Se você é contemporâneo do Nicolau, lá da década de 50, final da década de 50, década de 60. 58, a partir de 58. Pois é, a partir de 58. Bom, lembra de quando o Nicolau começou lá na fanfarra da ITPC? Hoje a gente tem os ex-alunos. Os ex-alunos que têm uma fanfarra da ITPC, que ensaiam, fazem apresentações e tal. 3338-8114 é o telefone do projeto Volta Redonda Cidade da Música. Você pode ligar para lá e olha,
pede pro Nicolau me ligar que eu tenho história para contar para ajudar no livro. Isso. Então vamos recapitular, maestro. E os nomes. O Nelson, que mora lá em frente. O Nelson você já tem já contato, está em frente. Né? Nelson Ceribella. O Clébio Zerboni, o José Ribeiro, que é chamado de português, o Joaquim e o Jacinto. E os outros nomes eu não consigo lembrar, né? E certo. É importante também que a gente falar o seguinte, o Xepa, que tocava prato já mais na frente, que eu gostaria, porque tem uma história nele, que quando eu vejo as fanfarras aí, de gente faz um monte de coisa, mas não sabe onde aquilo nasceu. Então a gente tem essas histórias todas. E eu gostaria de chamar aqui a atenção, porque, pessoal, o professor Emil Savelli foi uma pessoa muito importante na fanfarra da ETPC. O Emil, filho dele, foi do CREA. Eu tenho contato com ele, e ele conta uma história. Então, foi o seguinte, o professor Emil Savelli, eu vou contar a história aqui, né? Dá tempo ainda, né? Rapidinho. O professor Emil Savelli, ele era músico, não sei se você sabe disso. Ele foi maestro da banda do presidente da República na Iugoslávia. Você não sabia disso? Não, isso ele aí... chegou aqui, mas na hora segundo ele contava, ele foi colocado num lugar para ser metralhado, só que ele se jogou no chão. Entendeu? Ele tinha marca de bala no corpo. Para mim não mostrou, mostrar para os alunos lá. E ele veio para cá e se apresentou ao capitão Franco. Ele escapou do pelotão de fuzilamento e veio para cá. E encontrou com a família da Tchecoslováquia. Iugoslávia. E ele aqui se apresentou ao capitão porque ele era músico. Só que o capitão reprovou ele. Mas ele foi um grande professor de matemática e ciências no CAI. Ele levantou o nível de matemática no CAI. Na escola técnica. Em 65, quando eu fui para a usina, 62, metade de 64 eu voltei para a escola para substituir o capitão Franklin na ETPC, mas é outro dia, é outra história. Aí o professor, em 65 eu comecei, mas a gente não tinha onde comprar música para fanfarra, não existia isso. Então o capitão fez uma, o Geruelso fez outra, o fulano fez outra, e a gente catando assim daqui e dali. Aí um dia eu estava ensaiando lá, e ele começou a escrever uma música para fanfarra, o professor Emil Savelli. Escreveu uma música para fanfarra, mas ele não falou comigo, mas ele falou para todo mundo. Então os meninos falaram assim, professor, o mestre, chamava de mestre na escola, mestre, o professor Emil Savelli está escrevendo uma música para fanfarra. E um dia chegou um menino lá com uma folha de papel, e eu olhei assim, ó, gente, essa música é difícil, quer dizer, em relação às que a gente tocava, mas se vocês se comportarem direitinho, nós vamos ensaiar. E como todo mundo da corneta era do coro, então tinha um ouvido muito bom, porque eu preparava as coisas, né? Em 15 minutos estava tocando a música. Era do professor Emil. Composição do professor Emil Savelli. Avante Brasil. Aí a música fabulosa. Eu tenho a partitura. Aí eu cheguei lá e primeira coisa que eu fiz, fui olhar o horário do professor Emil Savelli, porque eu tinha liberdade na escola com o professor Furtado, tinha muita liberdade. Ele gostava muito de você, né, Nicolau? Sim. Então é o seguinte, aí eu cheguei, olhei que o professor Emil Savelli tinha janelas no horário. Hoje, se o professor tiver janela, a escola paga, mas naquela época não pagava. E aquilo, de certa forma, era feito com uma certa maldade, mas eu não sabia, eu era inocente. Aí eu subi lá e falei, professor Furtado, o professor Emil Savelli tem janelas, e ele escreveu uma música para fanfarra fabulosa. Se o senhor autorizar ele escrever na hora da janela e ganhar hora extra, ele podia escrever muita coisa. Aí o professor Furtado assim, escreve esse pedido. Eu escrevi, ele autorizou. Então eu falei, professor Emil, a partir de hoje, quando o senhor escrever música no horário da janela, o senhor vai ganhar aula extra. Entendeu? Então, resultado. Aí, o senhor só assina esse papelzinho aqui, me dá que eu vou assinar e dou no DPE, o senhor vai ganhar na hora extra. Ele começou a fazer música e mandou. Então a gente tem uma coleção grande. Do Emil Savelli. Aí o filho falou comigo, o filho é meu amigo também. Também chama Emil. Então, também chama Emil. Aí ele falou assim, que a mãe dele, quando chegava em casa, já é uma história, brigava com ele assim, você faz a música, o Nicolau fica famoso. Ele assim, mas o dinheiro vem pro meu bolso. Agora eu vou fazer uma inconfidência. Nicolau talvez não lembre que ele me contou isso. Queria que o professor Furtado gostasse do professor Emil 10% do que ele gosta de mim. Você lembra que você me falou isso, Nicolau? Porque o professor Emil era um cara fantástico para escrever música para fanfarra, dava aula de matemática, mas só participava das coisas da fanfarra.
Ainda bem que ele estava sendo remunerado, né? Sim, mas sim. nas janelas das aulas que ele tinha. Isso, não é? isso. Você adorava o E Emil, eu, né? inclusive, quando eu viajei para concurso fora, eu quis levar, o professor Furtado não deixou. Mas sabe por quê? Porque ele tinha sido colocado pelo meu outro professor como comunista. E ele não era comunista. Mas você sabe quando é que Ele era da Iugoslávia. O capitão Franklin não aceitou como capitão do exército brasileiro, não aceitou um cara que era comunista, né? Não, ele taxou ele de comunista, mas ele não era comunista. Pois é, exatamente. Por quê? Porque é o seguinte... Puxa vida, né? Porque você fazendo sombra sempre incomoda. Isso também, com todo né? respeito. Com todo respeito. Aí alguém pode dizer assim: professor Nicolau, o senhor está falando bem do professor Furtado, mas o professor Furtado é que fez o senhor sair da ITPC. É outra história, né? É outra história. Não, ele não fez sair da STPC. Quando eu fui presidente do Rotary, ele com a dona Meire foram ao jantar do Rotary na minha posse. E eu falei isso. E um dia lá na escola técnica, eu fui fazer uma apresentação, ele estava lá, ele não me cumprimentou. E Deus me usou. E eu falei assim: professor Furtado, o senhor gosta de mim. Eu falei, não falei no futuro, o senhor gosta de mim. O senhor me deu muita oportunidade aqui, mas Deus usou o senhor para que eu saísse daqui, porque eu não podia usar outra pessoa. Porque se eu estivesse aqui, eu ainda continuaria com 600 alunos. E hoje no projeto Volta Redonda Cidade da Música nós temos 4.500. Pois é. Olha... E quantos músicos e professores que saíram do projeto Volta Redonda Cidade da Música? O livro está começando a ser escrito aqui, né, Mael? Exatamente, mas tinha que ser com você. Essa gravação vai ser entregue... Uma cópia, por favor. A professora Cristina Roriz, Sim, que vai redigir o livro, ela vai saber como colocar a história. A história começa aqui e eu fico muito feliz em recebê-lo e espero que as pessoas que a gente está procurando, e aliás, pessoas que conviveram com o maestro Nicolau ao longo desse tempo todo e que tem detalhes da vida para contar. Eu vou chamar no futuro outros grupos, né? Dependendo do ano, assim, entendeu? Exatamente. Mas no princípio agora eu estou precisando desses aqui. Esse é o primeiro passo. Gente, 3338-8114. Essa história vai ficar muito boa. Esse livro vai ficar muito bom. E a professora Cristina Roriz tem 1 ano para escrever, né? Sim. E outra coisa, eu já estou sonhando no 7 de setembro à tarde, quando eu fiquei em casa, porque teve desfile de manhã. Isso. Assim, nos meus momentos de oração, de... Aí. Sabe? A emoção eu já estou assim, o que é que eu vou fazer no 7 de setembro do ano que vem, que se Deus me der força e saúde? Que Deus lhe dê força e saúde. Estaremos juntos no 7 de setembro do ano que vem, se Deus quiser e Ele quer. E quando tiver outro assunto, eu volto aqui conversar com você. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado